Oi, gente, voltei depois de mais de um mês sumida aqui do canal. O último vídeo que eu gravei foi o vídeo de tour do quarto da bebê e eu gravei acho que um dia antes de eu internar pra ter ela. E já faz mais de um mês, porque a minha filha já fez um mês. Então eu vou tentar ser breve nesse relato, que vai ser um pouco difícil porque eu vou precisar resumir 2 dias em alguns minutos, mas eu vou tentar. E se vocês ouvirem alguns gritinhos ou chorinhos no vídeo, então, como eu ia dizendo, se vocês ouvirem alguns gritinhos, alguns chorinhos ao longo do vídeo, é porque a bebê tá aqui comigo, mamando. Ela tá super apegada, não quer ficar longe do meu colo, então eu vou ter que gravar com ela aqui. E até por isso que eu demorei bastante pra trazer esse vídeo. Mas, vamos lá. Tudo começou num sábado, dia 18 de março. Eu completaria 41 semanas na segunda-feira, dia 20 de março. Então, segunda-feira, de qualquer forma, seria o prazo limite pra eu ter a bebê. Então, na quarta-feira, eu fui até a maternidade fazer aquele controle cardiotoco, fiz ultrassom, e aí eu conversei com o médico e nós entramos num acordo que se ela não nascesse até sábado, eu iria internar para induzir, né? Então, no sábado, eu internei para induzir o meu parto. Eu cheguei na maternidade 2h30 da tarde, e aí até fazer todos os exames, eu precisei fazer exame de ultrassom novamente, fiz o cardiotoco, até liberar o quarto, começamos a indução 9h30 da noite. Então, 9h30 da noite foi colocado o primeiro comprimido de misoprostol. Eu acho que a maioria dos partos induzidos começam dessa forma, né, com comprimido. Acho que a não ser quem já teve cesárea, que aí não pode, e aí eles usam balão, alguns outros artifícios, mas comigo foi com o misoprostol. E internamos, então, às 9h30 colocaram o primeiro comprimido, e eu não estava sentindo contrações ritmadas, eu estava sentindo contrações normais, sem ritmo e sem frequência, como eu já estava sentindo há alguns dias, né, que são os pródromos. Então, colocamos o primeiro comprimido, e aí depois de 6 horas colocaria o próximo, que no caso seria às 3h30 da manhã. Então, às 3h30 foi colocado o outro comprimido e a todo momento era acompanhado com um cardiotoco e exame de toque. E aí, às 5 horas, né, foi feito um exame de toque e a enfermeira falou: nossa, o seu colo tá super amolecido e você já tá com 5 dedos de dilatação, vamos subir pro centro obstétrico. Eu fiquei super feliz, super animada. Eu falei: nossa, se eu já tô com 5 centímetros de dilatação hoje, eu vou ver minha filha. Eu fiquei super feliz. E aí nós subimos pro centro obstétrico e chegando lá, eu tive uma leve decepção, porque eu fui avaliada novamente e o médico fez o exame de toque e falou: não, você não tá com 5 centímetros de dilatação, você tá com 3, forçando 4 e o seu colo ainda tá grosso, tá médio, né? Não tá um colo amolecido. Então você vai ter que descer pro quarto e continuar a indução com o comprimido. Eu fiquei super chateada, assim, muito chateada mesmo. E aí, desci pro quarto e o outro comprimido, né, como era de 6 em 6 horas, deveria ser colocado às 9h30 da manhã. Então, deu 9h30 da manhã, nada, deu 10 horas da manhã, 10h30, 11, e eu já fui começando a ficar desesperada, chateada tanto pelo erro e quanto por estar me sentindo abandonada, porque não aparecia nenhum médico para me falar o porquê da demora, nada. Eu fiquei completamente lá, largada praticamente. O que as enfermeiras, né, que vinham no quarto falavam é que tinha outras mulheres ali em trabalho de parto, em situações de mais urgência, e eles estavam dando prioridade para atender elas do que a mim, que estava ali só induzindo. Só que cada hora que passava e eles não colocavam comprimido, era uma hora a mais que demorava e já regredia o que tinha evoluído antes. Então, eu tava bem nervosa com isso. Mas quando foi meio de 40, eles foram colocar o terceiro comprimido e eu continuava sem sentir contrações ritmadas, as mesmas contrações leves que não tinham ritmo, que não tinham duração. E eu tava assim, esperando, né? E depois do terceiro comprimido, eu comecei a colocar na minha cabeça: ai, vai demorar, não adianta eu ficar ansiosa, vai demorar bastante, pode chegar, sei lá, 6 comprimidos, 8 às vezes, então eu vou relaxar. E aí eu fiquei lá de boa, assistindo TV com meu esposo, comendo, e quando foi umas 4 horas mais ou menos, começou a me dar uma fome terrível. Aí eu falei pro meu marido: eu vou pedir alguma coisa pra comer. E aí eu pedi um lanche pelo iFood
E quando meu esposo desceu pra buscar, eu tava deitada e eu escutei um ploft. Nossa, que barulho estranho. E aí, quando eu levantei, saiu um pouco de água, um líquido transparente, aí saiu um pouco de água. Aí eu pensei, nossa, será que a minha bolsa estourou ou eu fiz xixi? Eu fiquei em dúvida. E aí, quando meu marido subiu, eu falei, nossa, amor, eu não sei se meu bolso estourou ou se eu fiz xixi na calça. E aí ele começou a fazer piada, eu comecei a dar risada e começou a sair muito líquido, muito líquido. E aí eu falei, não, realmente a minha bolsa estourou. E aí eu pedi pra chamar a enfermeira, pra avisar a enfermeira. E avisei também a minha doula, que no caso eu tinha contratado uma doula que ia me acompanhar no meu trabalho de parto. E como eu tava induzindo, né, ela só iria pra maternidade quando o trabalho de parto engrenasse. Mas nesse dia ela estava fazendo... ela estava de backup de uma outra doula que estava acompanhando outras pessoas. E aí nesse dia ela estava indo para ver essa outra moça que também estava internada para induzir e para já ficar comigo. Então quando a minha bolsa estourou, ela já estava a caminho. E aí eu mandei mensagem, né? Falei da Líria, a minha bolsa estourou, né? Vem pra maternidade. No momento que minha bolsa estourou, as contrações começaram e eram contrações muito fortes. Muito fortes, assim. Já começou muito forte e de 2 em 2 minutos, assim. 2 minutos e meio. Então eu fui pro banho, né, pra esperar minha doula chegar. Fiquei lá no banho com meu esposo ficou cronometrando as contrações pra mim. E elas estavam assim, com duração de 30 segundos a cada 2 minutos, uma dor bem forte, e eu não aguentei ficar muito tempo no banho porque tava doendo demais, tava me irritando aquela água quente. Eu voltei pro quarto e aí em alguns minutos a minha doula chegou e eu fiquei lá sendo... ela ficou fazendo massagem, ficou me ajudando, né, a lidar com aquela dor. E quando foi mais ou menos umas 7 horas da noite, a enfermeira foi fazer um exame de toque e aí eu estava com 5 dedos de dilatação. E aí, quando ela falou, você tá com 5 dedos de dilatação, vamos subir pro quarto, pro centro obstétrico, eu fiquei, nossa, eu tô mesmo com 5 dedos de dilatação? Porque já me falaram isso antes e eu não estava. Falou, não, você está. E aí eu subi pro centro obstétrico, o médico fez o exame de toque, inclusive era o mesmo médico que tinha feito de manhã e tinha falado que eu não estava. Ele já tinha acabado o plantão dele, ele já tinha ido para casa e já tinha voltado. Que o plantão lá acabava às 7, já era 7 e pouquinhas da noite, então ele já estava lá de novo. E ele fez o exame de toque, falou, realmente você tá com 5 centímetros de dilatação, você já vai ficar aqui no centro obstétrico. E aí eu fiquei lá. As meninas falaram, vai tomar um banho, tem que ficar no chuveiro no mínimo 40 minutos, de 40 minutos a 1 hora pra fazer efeito. E aí eu fiquei com muita dor, gente, tava doendo demais. E o chuveiro, ele alivia, mas ao mesmo tempo ele faz ficar mais frequente as contrações. Então, é assim, né? Alivia, mas não 100%. E aí eu pedi uma cadeira e fiquei sentada ali no chuveiro, porque de pé tava doendo demais, porque dói muito as costas. Mas aí a minha doula falou, tenta ficar em pé. E aí eu ficava um pouco em pé, um pouco sentada, um pouco em pé, um pouco sentada. E eu fiquei, e depois dessa 1 hora, e um tempo depois, as enfermeiras vieram fazer um exame de toque e eu estava com 7 centímetros de dilatação. 7 centímetros de dilatação, vamos para a sala de parto, que lá no hospital onde eu tive a bebê, é uma sala assim, sabe, com céu estrelado, com bola, com várias coisas para você fazer, tem um espaço para colocar banheiro inflável, é um quarto mais assim pro parto normal mesmo. E eu fui para esse quarto, e aí sim eu falei, 10 horas da noite, mais ou menos, de domingo. 10 horas da noite de domingo, eu falei, nossa, eu já tô com 7 centímetros de dilatação, então até umas 3 horas da manhã, com certeza, minha filha já nasceu. Enfim, fomos pra sala de parto, né? Eu pedi a banheira, então demorou um pouco pra banheira chegar, e nesse meio tempo eu fiquei no chuveiro, eu andei, eu fiz agachamento, eu fiquei na bola. E a dor tava começando a ficar muito forte, muito insuportável. Enquanto a banheira enchia, a dor tava muito insuportável. É uma dor muito forte. Eu já tava, delirando. E eu também estava bem cansada, porque eu tava no hospital desde as 2 horas do sábado.
E já era 10, 11 horas da noite de domingo. Então, juntou o cansaço com a dor e tava muito difícil, muito insuportável. Eu já tava chegando naquele momento que a gente entra na partolândia e a gente fala, não vou aguentar, não quero mais, quero uma cesárea. E eu falava pra minha doula da Líria, eu acho que eu não vou aguentar, eu acho que eu não quero mais, eu quero uma cesárea, tá doendo demais. E ela falava, não, você vai aguentar. E aí chegou a banheira e pra encher essa banheira parecia uma eternidade. Eu não tava aguentando esperar terminar de encher. Eu entrei na banheira com ela enchendo mesmo. E aí meu esposo ficou segurando o chuveirinho assim que tava enchendo a banheira nas minhas costas. E tava bem quente a água. E aí começou a me dar calor. Então ele segurava o chuveiro com uma mão e me abanava com a outra. Porque eu tava sentindo muito calor e muita dor. E esse foi o momento assim de maior cansaço que eu já senti. Isso era já umas 3 horas, quase 4 horas da manhã. E eu fiquei ali na banheira e eu sentava e eu virava de lado e eu ficava de 4 apoios. E nenhuma posição tava boa, gente, porque dói muito. É assim, eu não vou mentir, é uma dor terrível. Dói muito. Realmente dói muito. E aí eu tava na banheira, assim, de 4 apoios, me segurando. Eu vou até deixar fotos aí, que a gente tem algumas fotos que a Dougla tirou. Que eu tava, assim, na banheira, né, apoiada na bordinha, assim, da banheira, uma banheira inflável. E eu cochilava, eu fazia assim, sabe, cochilava. E aí meu marido falou, amor, vamos sair da banheira, porque eu tô com medo de você cair, dormir aí, cair na água, né, de cara na água. Eu não ia me afogar, obviamente, porque era uma banheira pequena, mas né? Aí eu saí da banheira, tentei ainda aguentar mais um pouco, tive que fazer um cardiotoco assim, infernal, porque fazer cardiotoco deitada pra mim estava impossível. Assim, eu não conseguia, então eu tentava fazer sentada. E aí eu sentei numa poltrona, só que ela meio que afundava, então doía demais. Foi horrível, eu tive que reiniciar depois de uns 10 minutos fazendo esse cardiotoco. Toda hora saía o batimento da neném, porque eu não aguentava ficar parada. Então eu tive que fazer de novo. E meu marido que ficou segurando o aparelhinho pra eu não me movimentar. E foi infernal. E foi nesse momento que eu falei, pelo amor de Deus, eu preciso de uma anestesia, porque eu preciso dormir pelo menos 1 hora pra me recuperar. E aí a gente chamou o anestesista e mais ou menos umas 5 horas da manhã o anestesista veio, ele colocou o acesso em mim e me deu anestesia. Eu deitei, ele falou, você vai deitar. Aí ele falou, você precisa deitar. Eu falei, meu Deus, eu vou deitar com essa dor, eu não vou aguentar. Porque ele falou que demoraria uns 10 minutos pra anestesia pegar. Mas assim, foi instantâneo. Eu acho que eu tava tão cansada que ele me deu anestesia, eu deitei e eu já não sentia nada e eu simplesmente capotei. Eu dormi ali, sabe, sem pensar em nada. Eu simplesmente dormi e eu dormi por 1 hora. E quando foi umas 6 horas da manhã, que eu acordei, né, que eu já comecei a voltar a sentir as dores, que a anestesia foi passando. E por conta da anestesia, que eu tava com acesso, eu não poderia mais usar o chuveiro e nem a banheira. Então, eu teria que fazer exercícios apenas e massagens. Essa seria a única forma de aliviar a mesma dor, porque o chuveiro não era mais uma opção. E também por conta da anestesia, para dar frequência nas contrações, que no caso começaram a diminuir, eu precisei tomar ocitocina. Então colocaram o acesso em mim. E o acesso eu acho que foi uma das coisas que mais doeu nesse trabalho de parto. Dói muito colocar acesso. Colocaram o acesso e me colocaram na ocitocina. E aí começou uma maratona de exercícios, porque eu continuava com 7 centímetros de dilatação. Ou seja, desde umas 10 horas da noite e já era 6 horas da manhã, não tinha evoluído nada a dilatação. O meu colo apenas tinha afinado um pouco, mas não tinha dilatado nada. Então eu precisava me exercitar para ajudar, né, a evoluir. Eu tava bem chateada com isso, gente, confesso, porque passaram muitas horas e eu imaginei que eu já tava, tipo, com 9 centímetros, 10 centímetros de dilatação e eu estava com 7 ainda. Então eu comecei a fazer exercícios, fiz muitos exercícios, agachamento, alguns exercícios que a doula me propôs, com a bola, fiquei na bola.
Enfim, vários tipos de exercício. E umas 10 horas da manhã a médica voltou e ela já estava bem preocupada porque a minha bolsa tinha estourado 4h30 do dia anterior, já tinha passado mais de 12 horas e eu precisei tomar um antibiótico por conta disso, né? Bolsa rota há mais de 12 horas, eu precisei tomar antibiótico. E ela estava bem preocupada porque estava demorando demais, e aí ela já começou a me alertar sobre a possibilidade de eu ter que fazer uma cesárea. Isso também acabou comigo, porque eu passei muitas horas em trabalho de parto e só Deus e o meu marido sabia como eu queria aquele parto. A minha doula também estava ali a todo momento me apoiando, me ajudando, e começou a passar na minha cabeça que eu não ia conseguir, que eu ia precisar fazer uma cesárea, e isso foi me desesperando. Mas eu não deixei o medo tomar conta de mim, eu falei pra ela, não, eu quero tentar mais um pouco, se for possível, né, se a minha bebê não tiver em sofrimento, eu quero tentar. Então a gente fez um outro cardiotoco e o coração da bebê, ele não estava fraco, porém ele estava muito ritmado. E normalmente, né, quando se está em trabalho de parto, o coração do bebê tá ali batendo ritmado, quando vem uma contração, ele aumenta o batimento cardíaco e depois ele diminui, volta ao normal e outra contração. E isso não estava acontecendo. Nas contrações, o coraçãozinho dela não estava aumentando. E a médica ficou preocupada com isso, então ela falou: eu vou te dar uma dose de glicose, né, na veia. Você vai passar um soro de glicose. Daqui uma hora eu volto para fazer outro exame e se o coração dela não tiver melhorado, aí sim a gente vai para cesárea. E aí passou esse tempo. Quando foi perto do meio-dia, 1h, meio-dia e 40, assim, 1h, a médica voltou e na hora que ela entrou no quarto, a minha cara já tava assim, de desespero. Fez o exame de toque e eu estava com 9 centímetros de dilatação. Porém, a neném ainda estava bem alta. Só que nesse momento eu já estava começando a sentir muita vontade de fazer força. Muita vontade mesmo. Então, toda vez que vinha a contração, eu fazia força junto para ver se ajudava a dilatar e ela encaixar também. Então, eu estava fazendo agachamento, fazendo bastante força para ver se a neném nascia. E eu tomei a dose de glicose, que a doutora falou que eu precisaria tomar. Eu tomei uma outra dose de anestesia, porque eles aumentaram bastante a dose de ocitocina. Para minhas contrações ficarem mais duradouras, porque durante todo o meu processo de trabalho de parto, as minhas contrações sempre duravam 30 segundos, e a contração para o parto normalmente é uma contração mais comprida, para te dar esse tempo mesmo para você fazer a força o neném nascer. E as minhas não estavam compridas o suficiente para que a neném nascesse. Então eles colocaram a ocitocina e aí a médica me falou, né? Daqui 1h, se a bebê ainda tiver com o coraçãozinho assim, eu não achar que tá bom e você não tiver chegado também, né, nos 10 centímetros de dilatação, a gente vai pra cesárea. Quando foi perto da 1h da tarde, a médica voltou. E assim que ela entrou no quarto, ela viu a minha cara, viu o meu olhar de desespero e ela falou: eu sei que você não quer me ver, mas a gente precisa conversar. E aí eu fui pra maca, né, pra ela me examinar. E ela disse: olha, eu sei que você quer o parto normal, mas a gente tá vendo que já passou muitas horas. O coraçãozinho da sua bebê não tá fraco, mas também não tá reagindo como precisaria. Suas contrações não tão fortes quanto precisaria. E talvez a gente precise realmente desistir e partir para uma cesárea. Aquilo para mim foi muito triste, mas eu tava tranquila, eu falei, eu fiz o que eu podia e infelizmente, né, não deu. Mas aí durante o exame de toque, ela falou assim, tenta empurrar o meu dedo. E aí eu fiz uma força e ela viu que a cabecinha da neném tava descendo. Ela falou, acho que dá pra gente tentar. Eu vou te ajudar com o vácuo extrator, que é bem menos agressivo, gente, do que o fórceps. Ele é uma bolinha, assim, que coloca na cabecinha do neném. Tem uma esponjinha, e aí ela coloca e vai fazendo um vácuo mesmo, que aí isso prende, né, o neném, conforme ela aperta e faz o vácuo. E aí eu fazia força e ela ia puxando, me ajudando. Ela disse que ia tentar fazer isso por 2 vezes e que se não desse certo, aí sim a gente ia pra cesárea. Então eu
deitei na cama, deitei não, eu fiquei meio que sentada, assim, um pouco inclinada, não totalmente sentada nem deitada, ficou um pouco inclinada a maca. Eles colocaram um arco, assim, na cama, enrolaram um lençol e me deram pra eu puxar e me apoiar, e aí eles falaram, quando você sentir a contração, você faz força. Me aumentaram também a dose de ocitocina, porque as contrações ainda não estavam com a duração necessária. E aí eu comecei aquele processo de fazer força. Só que parece que nesse momento as minhas contrações diminuíram muito. Eu não sentia mais a contração, eu não sei se era por conta da adrenalina, por conta do medo de ter que fazer uma cesárea, e eu não estava sentindo as contrações direito. Mas eu decidi que eu ia fazer força com ou sem contração e eu ia fazer a minha filha nascer de parto normal. Então eu comecei a empurrar, empurrar, empurrar. Meu marido fala que eu fiquei até roxa porque era muita força que eu colocava. E depois de umas 4, 5 forças, eles falaram: ai, a gente já tá vendo a cabecinha. Vai, você vai conseguir. E aí a minha doula me deu um espelhinho assim pra eu ver, né, a cabecinha dela. E eu vi, aquilo me deu um ânimo, eu falei, não, eu vou conseguir. A doutora realmente conseguiu me ajudar, né, a puxar, fazer esse primeiro puxo pra sair um pouco a cabeça com o vácuo e depois todo o resto eu fiz sozinha. E aí começou a sair a cabecinha dela, eu vi que ela tinha cabelo e aí eu falei, não, agora eu tenho certeza que eu vou conseguir. E aí foram mais umas 3 forças e saiu a cabeça dela. E assim, gente, sai a cabeça, que é o mais difícil, e o corpo escorrega igual quiabo. O corpinho sai de uma vez, assim, tuf! Sabe, você nem faz força. Fiz uma força, saiu a cabeça, depois o corpinho dela escorregou. E enfim, às 2h40 da tarde de segunda-feira, do dia 20, no dia que eu completava 41 semanas, a minha filha Luísa nasceu. Ela nasceu com 3,65 kg e 50 centímetros, com 2 circulares de cordão, contrariando médicos que dizem que bebê com circular de cordão não pode nascer de parto normal. A minha filha nasceu com 2 circulares de cordão. Ela nasceu um pouco molinha por conta das horas que ela passou, né, em trabalho de parto, porque ela estava cansada, assim como eu estava cansada, né? É um trabalho conjunto, então ela estava cansadinha. E aí, quando ela nasceu, ela não pôde vir direto para os meus braços. Não pôde vir direto para os meus braços, ela foi direto para a mesa do pediatra para ele avaliar. E aí ele precisou fazer uma aspiração, porque ela havia engolido um pouco de líquido, né? E fez a aspiração. E aí ela voltou, começou a voltar, ela tava roxinha, ela começou a voltar, apesar de todos os bebês nascem roxos, mas ela tava roxinha e um pouco mole. E aí, conforme ele aspirou, começou a aparecer uma corzinha assim nela, e ela foi, sabe, voltando, respirando. Não durou, assim, gente, 30 segundos, foi bem rápido, aí ela já voltou, já chorou. O meu esposo não pôde cortar o cordão umbilical, porque eles cortaram pra levar pra mesa do pediatra rápido, né? Então, eles só falaram pra ele, você quer cortar simbolicamente, né? Cortar pra deixar ele no tamanho que precisa? E aí ele cortou, e a gente tem foto também desse momento. Não foi o corte real oficial, mas foi um corte simbólico. E ela nasceu linda, nasceu um bebezinho bem maravilhoso. Ela nasceu com a cabecinha bem alongada por conta do uso do vácuo, mas também foi algo que logo normalizou. E depois de alguns minutinhos, a minha placenta nasceu. Eu precisei fazer um pouquinho de força porque ela não estava saindo naturalmente, então a médica falou, faz um pouquinho de força, eu fiz. E ela nasceu, não doeu nem nada. E eu também tomei 2 pontos por conta da laceração, foi uma laceração natural. Não foi, eu não tive pique, né, não tive nada. E aí eu tive a laceração natural, mas foram apenas 2 pontinhos, que a médica deu lá os pontinhos, também não senti nada. E depois, gente, fui pro quarto com meu bebezinho nos braços e parece que não existia mais dor. Realmente, o parto normal é aquilo, a criança nasceu, a dor acabou e faz tudo valer a pena, né? Ao todo foram 22 horas de trabalho de parto, do horário em que a minha bolsa estourou até a neném nascer, foram 22 horas.
Foi um trabalho de parto bem intenso e bem cansativo e que com certeza eu não teria conseguido se não fosse pelo meu esposo e pela minha doula, que foi maravilhosa. Ela me ajudou muito com palavras de incentivo, com massagens, com exercícios que ela me pedia para fazer, dizia como eu deveria fazer. Os exercícios foram com certeza o que me fez conseguir ter o parto normal, porque se eu tivesse chegado e deitado e ficado esperando a natureza agir, no meu caso não teria funcionado, porque realmente foi um trabalho de parto bem demorado. Depois que a minha bolsa estourou, para chegar nos 7 centímetros de dilatação foi muito rápido, mas desses 7 centímetros de dilatação até os 10 foi muito demorado. Bem cansativo, bem sofrido, mas com certeza valeu a pena, gente. Eu tive a minha neném do jeito que eu queria, de parto normal. A recuperação foi muito boa, mas depois eu faço um vídeo falando da recuperação pra vocês. E o meu relato de parto foi esse, espero que vocês tenham gostado. Eu provavelmente esqueci de algum detalhe pra falar pra vocês, porque já faz um mês e a gente esquece. E também porque foram muitas horas, então com certeza muita coisa eu nem me lembro. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, deixem um like, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijo e tchau!